Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui da Vida Plena. E hoje com o nosso episódio especial Dia dos Namorados. Na minha frente, conto com a presença do nosso querido Vilmar Soares, pastor, escritor, compositor, teólogo e poeta. E também acompanhado da sua digníssima esposa Cleusa Soares, pastora, dona de uma linda voz e também esposa dedicada. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Breno. É um prazer para mim. Me sinto muito honrado de ter sido convidado para este podcast inaugural. Também estou muito feliz de estar aqui nesse nosso primeiro podcast, hein? Então esse é o primeiro podcast de vocês. Que honra nossa de tê-los aqui conosco no nosso primeiro podcast também. E falando um pouquinho sobre as redes sociais, se vocês desejam segui-los nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, pastor? @PRW Soares. Que é o mesmo Instagram da pastora, compartilham juntos ali, né? E também tem um canal do YouTube, certo? Visão aberta. Maravilha. Chega lá. Então, se você deseja acompanhar o pastor e a pastora Cleusa nas redes sociais e no YouTube também, segue eles, se inscreva no canal, vocês vão ser muito abençoados por isso, tá bom? E hoje, como é o nosso episódio especial Dia dos Namorados, vamos entrar nesse clima de amor, né? Para falar um pouquinho sobre isso. Pastor Vilmar e pastora Cleusa, conta pra gente onde vocês se encontraram a primeira vez. Olha, foi muito engraçado, porque eu estava há 2 anos no ministério onde me converti e a Cleusa vem de berço evangélico, estava lá desde sempre. E eu não a conhecia, ela era muito tímida. E um dia alguém me levou e me colocou sentado do lado dela. E então eu perguntei pelo nome dela, quando ela respondeu, eu não conhecia, eu falei, você é uma visitante aqui? E ela falou, não, eu sou membro dessa igreja a vida toda. E eu nunca tinha ouvido falar dela. Legal. Interessante, Brenda, que quando ele perguntou, você é visitante aqui, né? Eu falei, eu sempre fui daqui. Eu já sou da casa. É. Quem é você? Né? Exatamente. Ai, Mas assim, interessante. Eu que estava chegando. É interessante que quando o Vilmar foi apresentado lá, o pastor levou ele lá na frente para apresentar para a igreja, meu coração disparou. Falei, que isso? Né? Primeira vez que eu vi o Vilmar, meu coração já disparou. foi amor à primeira vista, como foi dizem. O primeiro toque. E aí depois vocês começaram a conversar amizade, né? Aí o Vilmar começou a organizar conjuntos musicais na igreja. Aí ele foi e me convidou para participar. E quando eu comecei a formar, depois que eu era músico já, né? Então comecei a formar grupos, porque naquele tempo era só um órgãozinho tocando, então não tinha outros instrumentos. Né? Certo. Então a gente chegou tocando violão e logo começamos a formar grupos de louvor, um só de homens, outro só de mulheres, um outro misto, tal. E a Cleusa veio participar de um desses grupos de louvores. Olha que a legal. gente dirigia. Já estava chegando junto ali, já. E aí foi quando eu a conheci melhor, porque ela veio participar de um desses grupos. Com a deficiência visual, o que o senhor tinha de desafio, assim, com a pastora Cleusa? Você imaginava ela? Como que era? Não, para mim o que sempre pesou e até hoje é a voz, né? A voz, a voz da pessoa gera dentro de mim uma imagem de quem ela é. Certo. E a Cleusa, ela canta muito bonito, né? Ela tem uma voz linda. Voz, né? Então eu fiquei apaixonado por ouvi-la cantar e a fala dela também, né? Assim que eu comecei a ouvi-la cantar, aí eu falei comigo mesmo e para algumas pessoas depois que se eu pudesse escolher por quem o meu coração deveria se apaixonar, eu queria que fosse por ela. Pela Cleusa. Que legal. E aí? E
como que foi, pastor, essa questão da amizade até se tornar um namoro ali? Como que foi esse relacionamento? Teve bastante confusão. A princípio eu pedi ela em namoro, depois ela não aceitou, levei um fora. Nossa. Fiquei muito para baixo, né? Fiquei bem derrubado. E aí é bom ela falar um pouco do lado dela. Como que foi, pastor? Porque tem a questão da deficiência visual também, né? Então, como que foi, pastora, você viver esse momento com o pastor Vilmar? Como que foi? Então, quando a gente começou a se gostar, o Vilmar me pediu em namoro. Mas eu ainda não tinha convicção de Deus. Eu gostava dele. Sim. Mas eu ainda não tinha essa segurança de aceitar um namoro. Porque eu via muita coisa, né? Na Muitas cabeça. pessoas falavam. Eu era menina nova ainda, tinha 19 anos. Vilmar também, 23. Uhum. Então, a gente não tinha experiência nenhuma. Então, as pessoas falando, metade ficou feliz, outra metade não. E eu não condeno ninguém, porque realmente eles estavam preocupados com a gente. Ninguém queria o nosso mal, todos estavam preocupados. Sim. Como seria o nosso futuro? E aí eu peguei, falei não para o Vilmar. Só que eu falei não para ele, mas continuei orando e falando com Deus. Qual era a vontade de Deus acerca disso? Porque aí eu falava, Senhor, as pessoas estão falando isso, falando aquilo, tal, e aquilo me machucava, eu ficava muito machucada. Muitas vezes a gente acaba olhando com os olhos físicos, né? Exatamente. Não os espirituais. E a gente também, às vezes, não acaba entendendo os planos de Deus na nossa vida. Então a gente tem que ir orando, né? Exatamente. E eu fazia isso. Realmente doía muito o que as pessoas falavam. Doía bastante. E eu orei, eu falava, e nisso passou-se 6 meses. O pessoal às vezes quer orar 1 mês, 2 meses e pronto. Você viu? 6 meses de oração. 6 meses. Quando passaram-se 6 meses, o Senhor me deu a convicção de que era. Era para a gente namorar assim. Namorar. Aí as pessoas falavam, mas aquilo já não me machucava mais. Cruzada, é como se eu tivesse sido blindada. E as flechas que as pessoas jogavam já não me atingiam. Não atingia. Não fazia efeito nenhum. Aí eu já tinha convicção que era da ele. vontade de Deus, que a gente ficasse junto. Aí veio o processo de eu ter que falar pra ele. Só que eu era muito tímida. Eita! E aí, como que foi, pastor? E o seu coração nessa época estava como, pastor? Eu fiquei arrasado, né? Recebeu um não? Recebi um não, aquilo pra mim foi muito difícil. Foi difícil. Foi. Pra todo mundo, né? Muito. Às vezes eu sonhava com ela durante a noite e acordava bem oprimido, né? E eu nunca parei de congregar, mas às vezes era difícil estar com ela na mesma igreja, sabendo que de repente ela poderia começar um namoro com outra pessoa e eu ter que encarar isso. Porque tinha os pretendentes ali, né? Tinha, Gavião nunca faltou, né? Mas aí eu comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, se então não é ela que o Senhor tem para mim, arranque ela do meu coração, porque não dá para continuar assim, né? Era difícil demais. Aí chegou um ponto que eu clamei mesmo, com intensidade. Aí, de repente, parece que Deus arrancou ela de dentro de mim. Ou pelo menos deu um tempo, né? Uhum. E aí eu cheguei para ela e falei que eu conseguia ser só amigo dela. Nesse tempo que ela ficou convicta, aí foi difícil para mim, porque a minha mente começou a ter outros pensamentos, né? Então foi um desencontro, porque aí ela já queria e eu estava assim, arisco, né? Então demorou um tempo para eu ser convencido de novo. Eu tinha medo de voltar a pensar nela como uma possível... Pra não ficar sofrendo, né? Sofrendo, né? Vezes, né? Exato. E foi nesse tempo que ela estava recebendo a convicção de Deus. De Deus. Aí foi o inverso, né? Ela que ficou um pouco abatida e tal. E aí, depois de um tempo, começaram a namorar. Aí demorou um tempo ainda pra gente, quase 2 anos, né? Porque nós começamos a namorar mesmo depois, quando ela já tinha 21 anos. Mas aí eu não sabia como falar pra ele. Aí eu comecei a falar que gostava de alguém.
Nossa, de outra pessoa. De um E o rapaz. pastor sofrendo mais ainda. Eu não sabia como falar para ele. Então eu falava, eu gosto desse rapaz, como que eu faço? Pedindo conselho para ele. Entendi. Ela falava que gostava, que tinha uma pessoa que não saía do pensamento dela. E eu disse, toma cuidado para não se apaixonar por uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você, para não dar errado, né? E aí, naquele tempo, a gente tinha um encontro de jovens Certo. e fizemos uma semana de consagração. Então, o pessoal ia de manhã cedinho, ainda escuro, a gente ia lá para a igreja orar. E ela vinha de ônibus até a minha casa me buscar. A gente ia para a igreja e ela orava lá conosco. Depois ela ia para o trabalho e eu continuava lá porque depois tinha outra reunião de oração com as pessoas de mais idade. E depois ela chegou no serviço e ligou lá na igreja, eu atendi e ela falou assim, sabe aquela pessoa que eu falo que não sai do meu pensamento? É você, sua besta quadrada. Foi a declaração de amor que eu recebi. Romântica. Declaração romântica. E falando de romance, quem que é mais romântico dos dois? O que você acha? Ó, Depois dessa. falando de poeta, eu acho que é o pastor Vilmar, claro. Eu sou muito romântico, eu gosto de falar que a amo, gosto de expressar o meu carinho, faz parte da minha natureza falar do meu amor por ela o dia inteiro. Olha que legal, que legal. E vamos lá, você tinha falado, já falou que a pastora Cleusa é fleumática, né? Bem fleumática. Bem fleumática. Colérica. Sério? Fleumática com colérica, né? Porque você sabe que colérico é bravo, né? Eu sou sanguíneo com colérico. Então. Então, assim, tem dia que eu acho que eu tô mais colérico, não sei. Coitada da Stephanie. Tem dia que eu tô colérico, mas, assim, na maioria eu sou mais sanguíneo mesmo. E o seu temperamento, pastor? Qual que é seu Eu temperamento? sou melancólico, né? E sanguíneo. O meu lado melancólico que faz de mim esse poeta romântico, né? Compor músicas. Então é meu lado melancólico que me leva nessa direção. Como você, poeta e melancólico, com sanguíneo é diferente, né? E o sanguíneo, ele é mais quente, mais acelerado, mais ativo, né? É um pouco diferente. O meu lado melancólico me leva a ter essa paixão pela arte e gostar de compor, gostar de escrever. Agora, o lado sanguíneo, que o sanguíneo às vezes começa muita coisa e não termina. Então, muitas vezes, eu já perdi muitas músicas boas que eu não me preocupei em gravar ela para ficar guardada, nem pedi para a Cleusa escrever, e depois eu acabei perdendo ela, esqueci. Hoje eu procuro gravar, né, a experiência ao longo dos anos, então quando vem uma música que eu entendo que é boa, eu gravo para não esquecer, porque às vezes por alguma razão eu passo alguns dias sem pegar no violão e voltar a cantar aquela música, então com isso eu já perdi muita coisa boa. E você, pastora Cleusa, como que você lida aí com o seu fleumático e colérico também? É muito brava? Briga muito com o pastor Vilmar? Como que é? Quando pisa na bola. Quando pisa na bola, aí precisa. Aí precisa, né? Eu sou, às vezes eu falo pra Stephanie assim, falo, nossa, mas você tá falando estressada? Ela, não tô falando estressada, tô falando normal. Aí eu falo, nossa, eu sou sensível. Se a pessoa falar diferente comigo, eu já meio que consigo entender alguma coisa. E talvez às vezes falo, poxa, acho que essa pessoa tá brava comigo. Mas às vezes não é nada, né? E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como que foi, voltando um pouco pra parte do casamento também, como que vocês lidam com a questão, às vezes, de conversas? Vocês sentam, conversa pra alinhar alguma coisa? Fala, Vilmar, eu não gostei disso. Como que é? Vocês têm essas conversas rotineiras assim?
Agora sim, no início a Cleusa, quando ela ficava brava com alguma coisa, ela se fechava por completo, né? E aí era difícil, eu tinha que orar para abrir ela abrir o coração e a gente conversar, porque quando ela ficava invocada, às vezes com razão, porque às vezes eu pisava na bola, mas muitas vezes não pisei na bola, ela que interpretava errado e eu pagava o pato, né? Mas o problema era que ela não conseguia se abrir, ela simplesmente falava, não é nada. E aí fica difícil, né? Mas hoje, nós só 41 anos agora. Já aprendeu a lidar, a conversar. Agora a gente conversa, se acontece alguma contrariedadezinha, pouco tempo a gente já está superando aquilo e graças a Deus a gente vive muito bem hoje no sentido de relacionar, né? Perto do que foi no passado, né? Eu louvo a Deus, Brendo, porque logo no início do meu casamento teve um momento que eu pensei, eu acho que o nosso casamento foi um erro. Nossa. Porque a Cleusa ficava chateada e ela ficava fechada, não falava Você preocupado? E como ela também não declarava, eu pensava que ela não declarava amor por mim porque não gostava de mim e tal. Então eu cheguei a pensar que foi um erro. E naquele tempo eu fui participar de um curso sobre os temperamentos, né? Uma igreja estava dando um estudo bíblico sobre os temperamentos e eu me apaixonei. Aí eu comprei todos os livros daquele escritor que era o Tim LaHaye, né? Que até depois fez aquela série de livros deixados para trás, que alguns deles virou filme e tal. Os livros são muito bons. E aí eu acabei me envolvendo tanto com o estudo dos temperamentos que eu comecei a ministrar. E a Cleusa, que lia para mim os livros, eu gravava nas fitinhas cassete, ela ia lendo. E com isso, eu fui entender que aquele silêncio dela, de não conseguir falar, não era questão de não gostar de mim, mas era questão de temperamento. Do jeito dela. O fleumático não de ficar falando. Tem até uma piadinha até de um casal que foi perante o juiz para divorciar e o juiz tentando fazer com que eles desistissem do divórcio. Falou assim, mas por que a senhora quer separar do seu marido? Ela falou, porque ele não me ama. Aí ele falou, claro que eu amo. Eu disse isso há 40 anos atrás e nunca mudei de ideia. Então, tem pessoas que o temperamento dela não é de ficar falando toda hora, né? E então aquele estudo dos temperamentos nos ajudou muito. E eu louvo a Deus porque foi bem no início do nosso casamento. Então eu pude entender... Ajudou muito, ajudou né, no processo. Muito, porque eu pude entender que a maneira da Cleusa expressar que me ama não era com palavras, era com ações. Com ações. Também tem as linguagens do amor, né? Só depois de muitos anos que eu vim conhecer esse outro livro, né? Mas naquele momento o estudo dos temperamentos me ajudou demais. E ajudou ela também a me entender, o meu lado romântico, né? Porque às vezes ela achava que não era verdadeiro eu ficar falando que amava, né? Também ela aprendeu que faz parte do melancólico ser romântico. Já a linguagem do amor da pastora, da senhora, é diferente. Eu já gosto mais de servir, né? Preparar ali, fazer alguma coisa, um prato, uma comida que ele gosta, uma torta. É isso, pastor? A Cleusa me serve como a Jesus. Então eu descubro o amor dela por mim, não pelas palavras, mas pelo serviço que ela me presta. Um dia desses, nós fomos pregar numa igreja aqui do interior de São Paulo, certo. E quando desci do púlpito, veio uma senhora e começou a elogiar a Cleusa. Que bênção, você é uma bênção, que bênção essa noite e tal. E eu pensei, eu que preguei. Ela tá falando... Que tá dando
todo o crédito para Todo crédito pra ela. Aí a senhora voltou para mim e falou: olha como ele está vestido, combinando o casaco com o cinto, com o calçado, com tudo. Então ela percebeu isso, o serviço da Cleusa, Que ela faz. cuidado né? da Cleusa Cuidado. para comigo. Né? Que legal. E falando de comida, falam que a senhora cozinha muito bem, né? Qual que é o prato principal aí que o pastor mais gosta? O Mar gosta muito de galinhada. Galinhada? Oh, que legal, meu. Esse é o prato lá da onde eu vim, lá do interior, né? E realmente eu gosto de verdade. Tomara que tenha um próximo podcast aí pra gente comer uma galinhada. Quem sabe não rola alguma coisa aí pra gente também. O Mar também faz aí uma costela gaúcha aí. É mesmo? Cozinha, pastor? Só eu e a Cleusa juntos. Né? Juntos. Eu preparo a disposição dos elementos ali na panela e a gente vai juntos. Ai, que legal. Mas o senhor gosta de cozinhar ali, ajudar ela? No dia a dia, não. É só em alguns momentos específicos, né? Numa necessidade. Assim, quando ela às vezes tem que sair, ela deixa uma marmita pronta para mim ou deixa numa panelinha lá tudo pronto. Aí eu ligar o fogão lá e esquentar, eu faço, né? Mas no dia a dia eu não mexo na cozinha, não. Eu prefiro ficar lá no notebook, escrevendo, estudando a Bíblia, preparando as mensagens, né? Entendi. Por exemplo, no tempo da pandemia, para a gente não ter que sair para a padaria, eu aprendi a fazer pão e fizemos Nossa, que legal. todos os pães que a gente comia, basicamente era feito por mim naquele tempo. E eu trabalhava, eu levava marmita. Certo. E aí teve um dia que eu fiquei doente. Estava doente, então eu não consegui fazer janta. Aí ele foi preparar a minha marmita. Aí ele foi e fritou linguiça. Arroz, feijão, fez a minha marmita bonitinho. Só que ele fritou tudo junto. A linguiça com a cebola. Aí tudo bem, ele falou, eu fiz sua marmita, tal. Aí no dia seguinte eu levantei para trabalhar. E quando eu fui, na hora do almoço, lá no serviço, quando eu abri a marmita, tava tudo pretinho. Nossa, Tudo queimou, tinha queimado. E você não viu antes? Não. Não viu? Aí a cebola tá tudo queimada, tal. Aí eu olhei dos lados, assim, correndo, cobri correndo a marmita de novo. Ai, Leonardo, não acredito. Eu fiz o que Queimado. pude, né? É, Aí eu falei, meu Deus, comecei a rir, achei engraçado. a intenção foi boa, né, pastor? Dizem por aí que a intenção é a que vale, né? E falando de comida, se você já comeu a comida do pastor Vilmar, coloca aqui nos comentários. Eu soube que ele faz um curau maravilhoso. Quem sabe aí não rola um repeteco. E nas tarefas ali domésticas, o pastor ajuda em alguma coisa? Às vezes, quando precisa, é assim, né? Ali. Normalmente, assim, por exemplo, quando eu vou limpar o lustre, ele tira, desmonta lá as coisas. Quando nós tínhamos botijão de gás, ele trocava. Coisas que eu sei que ele pode fazer, ele que faz, eu deixo ele fazer. Então, que legal. ele ajuda. Esse ponto é muito interessante, porque às vezes as pessoas estragam o deficiente visual querendo fazer tudo para ele, né? A Cleusa não, aquilo que ela sabe que tá no meu alcance fazer, ela não faz mesmo, ela deixa para eu fazer. Que legal, viu, pastora? E falando sobre relacionamento, conta pra gente um pouquinho os desafios que vocês sofreram ali durante o namoro de vocês, depois que vocês já estavam namorando. Tivemos bastante. As pessoas, elas não põem fé no nosso futuro, como a Cleusa falou agora há pouco. E durante o processo do casamento, a decisão, vocês tiveram apoio ou só críticas dos familiares ali? Tivemos apoio e críticas, né? Tiveram os dois. Dois. Mas qual que tiveram mais aí? Foi meio a meio? Foi meio a meio. Meio a meio, pastor? Quando a gente estava próximo ao casamento, uma senhora chegou para mim e falou, você sabe quanto custa 1 quilo de feijão? Meu Deus. Eu fiquei na carne. Eu respondi para ela,
solteiro também come feijão. A gente teve bastante apoio e bastante crítica também. Foram os Os dois. dois. Só que as críticas foram mais no início, antes de nós começarmos. Então, eles tentaram fazer com que a gente desistisse. Para você ver, 15 dias antes de nós casarmos, uma pessoa ligou lá no meu trabalho e falou assim, você tem certeza do que você vai fazer? Ainda dá meu tempo, Deus. você pode desistir. Deus, olha isso. Pode ficar tranquilo, eu sei, eu tenho certeza que eu vou fazer. E você vê que são, às vezes, até flechas que vêm ali do inimigo para tentar nos fraquejar, né, nesses momentos. Porque a gente sabe que Deus, ele preza pela família, pelo casamento, né? E quando a gente passa a tomar essa decisão, acaba vindo algumas flechas ali que tentam nos afligir para a gente desanimar, né? Mas a gente tem que ser forte e perseverar nisso, né? Mas enfrentamos, mas teve muito apoio também, Brendo. Nós recebemos tanta ajuda dos irmãos, nos presentearam com tantas coisas, né, Cleusa? Nossa casa ficou muito bonitinha. Então, a gente teve bastante apoio, as pessoas nos presentearam quando nós fomos montar a casa. Então, eu desejava as coisas e o Senhor foi preparando. Preparou até os enfeites da casa. Glória a Deus. Eu lembro do pai do Vilmar, quando ele entrou lá, ele viu a casa tudo arrumadinha, decorada. Uma gracinha. Que legal. Aí ele começou a chorar quando ele viu assim, porque ninguém esperava. Mas o pessoal já estava agora já esperando o que ia acontecer. E já sabiam que nós estávamos decididos. Que legal. Quanto tempo foi de namoro de vocês ali que vocês namoraram até o casamento de vocês? A gente namorou 1 ano e noivou 1 ano e casou. 2 anos. 2 anos total. Do início do namoro até o casamento. E casou. E como que foi, pastora? Você estava trabalhando, você comentou que estava trabalhando nessa época. Como que foi a questão de trabalho de vocês? A senhora trabalhava externo, o pastor Vilmar também trabalhava? Como que era essa parte financeira de vocês? Eu trabalhava em escritório, né, o dia inteiro. E o Vilmar também tinha os afazeres dele ali também. Ele trabalhava por conta, né, Vilmar? Conta aí. Eu vendia queijo, sou mineiro, vendia queijo. Uma loja trazia os produtos lá de Minas, eu enchia a sacola e era ajudado por irmãos lá da igreja que me levava nos vizinhos deles e assim a gente foi tocando a vida. E como que foi nesse meio tempo os desafios para casar, né? Os desafios financeiros. Teve algum desafio que vocês passaram falando assim, a gente vai casar e a gente não tem recurso para realizar o casamento ou para comprar alguma coisa da casa? Teve esses desafios? Faltava 1 mês para o nosso casamento e a gente não tinha alugado a casa ainda, porque ou era aquelas casinhas sem chance, né? Certo. Lugares bem ruins mesmo. Complicado. E que a gente achava que como filho de Deus a gente tinha que conseguir algo melhor, né? Uhum. E aí um dia uma senhora foi fazer um culto e no fim a gente pediu para ela interceder a Deus em favor da casa e ela orou nesses termos: Senhor, eu sei que o Senhor não deu a casa antes para que eles não tivessem que gastar dinheiro pagando muitos aluguéis antes, né? Mas agora revela onde está a casa que o Senhor tem preparado para eles, para tirar essa ansiedade do coraçãozinho deles e tal. E quando eu cheguei na igreja no domingo, a zeladora lá da igreja falou, olha, desocupou uma casa aqui em frente da igreja e o proprietário, já conversei com ele é conhecido da gente, e ele está disposto a alugar para vocês, vai lá. Olha que bênção. Aí nós chegamos lá, nós alugamos a casa sem fiador, sem depósito, foi uma bênção. Pastor, e uma outra pergunta. Qual foi os benefícios de ter optado por um casamento cristão? Bom, aí para mim, no meu caso, foi uma segurança total, porque eu, melancólico, sem Jesus, casando com uma pessoa também sem Jesus, eu me sentiria muito inseguro, talvez ia ser um inferno na vida da gente. Mas depois de convertido e casando com uma garota que vinha de berço evangélico, muito temente a Deus, eu sempre me senti muito seguro ao lado da Cleusa. Eu não tenho
pingo de insegurança quanto à fidelidade dela, né? Então, o benefício de um casamento cristão é enorme, dá muita segurança para o casal. E no seu caso, pastora, tem alguma coisa aí para comentar sobre os benefícios? É a bênção de Deus, né? Porque quando nós tememos a Deus, obedecemos seus mandamentos, nós somos abençoados. A gente procura fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então a gente se preocupa com o próximo, que é isso que a palavra de Deus, né, diz, né? Para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E assim o cônjuge, né? Procurar fazer o bem para ele, que é assim que a palavra de Deus manda, né? Que a mulher virtuosa, ela faz bem para o marido, né? Então ela procura o bem dele. Então isso é tudo em consequência do temor a Deus. Que bênção, glória a Deus pela sua vida também, pastora. E depois que vocês casaram, qual foi o pensamento de vocês crescerem em família? A senhora engravidou e era planejado, não foi planejado? Como que foi esse processo? Foi emocionante, né? Porque a gente nem esperava. Não foi planejado? Não estava nem pensando em engravidar. E já fazia 3 anos que nós estávamos casados. Aliás, eu não queria ter filho. Por mim, achava que não deveríamos ter filhos. Mas o Senhor falou diferente. Primeiro veio a Késia. E um dia nós estávamos em casa, veio um missionário pousar na nossa casa, um americano. Aí ele chegou, quando ele entrou, ele viu, ele já levantou a mão, já foi entrando. Pai, esta casa está muito vazia sem criança. Manda a criança para esta casa, pai. Manda a criança. E eu, não. E depois de um tempo, veio a Késia. Como que foi, pastor? Foi uma benção, rapaz. Eu não tinha, antes da minha conversão, eu não tinha expectativa de me casar, porque achava que não haveria uma garota louca de querer casar com um cara pobre, cego e analfabeto, né? Então, quando deu certo entre mim e a Cleusa, eu fiquei nas nuvens, né? No início, eu estava tão empolgado que eu pensei que até que estava idolatrando a Cleusa. Tanto que era bom para mim, minha alegria, minha felicidade, né? De Deus me dar uma garota temente a Deus, uma garota que nunca tinha namorado antes, né? Eu fui o primeiro namorado dela, ela minha primeira namorada também. E então aquilo para mim era muito, mas muito além do que eu podia imaginar. E quando a Késia veio, então aquilo foi... Alegrou ainda mais o coração. Nossa, foi... Às vezes, quando a Cleusa, a barriga começou a crescer, que eu punha a mão na barriga dela, eu me emocionava muito, né? Porque aí eu... Lembra das dificuldades, né? E vê o que Deus transforma na vida da gente, né, pastor? Ele tem os planos maiores do que os nossos, né? Muito maiores. E a gente vê o cuidado de Deus aí em todos os aspectos, né? E Deus vai provendo em nossas vidas, desde o financeiro, a saúde, a casa, né? Graças a Deus. E a Keren veio quando a Késia tinha quantos anos? Keren nasceu depois, quando a Késia já tinha 1 ano e 5 meses. Entendi. E aí já estava mais tranquilo. E as duas foram crescendo juntas ali. Tinha dificuldade, pastor? Muita bagunça? O que tinha ou era tranquilo? Não, foi tranquilo. A Keren dormia 22 horas por dia e às vezes a gente entrava no quarto pé por pé para ver se ela ainda estava respirando, porque ela não chorava. A Késia já foi mais chorona, acordava cedo. A Késia não dormia tanto, não. Ela... Keren acordava só para mamar. A Keren acordava para mamar e dormia de novo. A gente ficava até preocupado se ela estava viva ainda, respirando. Mas as duas temperamentos bem diferentes, né? Mas a gente foi tranquilo, foi uma benção. Legal. E deixa eu perguntar para vocês. Vem as filhas, vem desafio também financeiro, né? Nesse momento que a conta aumenta. Como que foi, pastor? O senhor estava trabalhando nessa época? Como que você sustentava ali? Vocês dois, né? Sustentavam o lar ali.
Aí começou a nossa vida de fé, assim, nessa área financeira, começou ali, porque eu e a Cleusa chegamos no acordo que, a partir do nascimento da Késia, a Cleusa não deveria mais trabalhar fora. Então, ela saiu da empresa onde ela trabalhava. Então, a partir dali, eu confesso que algumas vezes eu fui parar no pronto-socorro para tomar uma injeção na veia, porque quando eu via chegando o dia do aluguel e não ter dinheiro em casa. Mas aí eu fui aprendendo, né? Eu tive que tomar a injeção na veia, talvez umas 2, 3 vezes, mas depois eu fui aprendendo a confiar em Deus. Então, nós experimentamos muitos milagres financeiros nessa época. Eu lembro um dia que a Cleusa chegou para mim e falou: Vilmar, a geladeira está vazia, não tem nada. Eu falei: Deus. Que horas você quer fazer a feira amanhã? A feira ficava na porta da nossa casa. Aí ela falou 11 horas. Eu falei: então amanhã, 11 horas, teremos recursos para fazer a feira. Quando foi 11 horas em ponto, a campainha tocou e chegou uma pessoa lá e trouxe o recurso. Deus usou aquela pessoa para trazer o recurso e a Cleusa, 11 horas, foi fazer a feira. Que bênção, Deus cuida da gente em todos os detalhes, né? Tem um versículo na Bíblia que eu penso que Deus colocou aquele versículo lá para mim. Salmo 37, verso 25. Fui moço, já hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E houve uma outra bênção muito marcante da nossa vida. Naqueles anos, lá nos anos 80, a inflação foi muito alta, mas muito alta mesmo. Para você ter uma ideia, o reajuste dos aluguéis acontecia de 6 em 6 meses. E era 3 vezes mais o valor que você pagava antes. Você não sabia como que ia ser no próximo semestre. Não sabia. Eu pagava 150, que eu não lembro mais qual era a moeda, mas eu pagava 150. Depois de 6 meses, foi para 450. Então, nesse tempo, eu tinha que desocupar a casa porque não tínhamos condições de continuar pagando o aluguel. Eu cheguei a pensar que ia ter que colocar um pouco de móveis na casa de um parente, outro pouco na casa de outro parente, porque não dava para continuar pagando o aluguel. Nesse tempo, sem mais nem menos, um camarada que tinha se convertido lá num culto que eu dirigia lá na igreja que nós congregávamos, ele chegou e falou assim, ele pediu oração, ele é militar, e ele pediu oração porque ele queria transferir-se para uma cidade do interior. E o coronel não queria dar a transferência para ele. Aí nós oramos lá e, de repente, do nada, o coronel voltou atrás e deu a transferência para ele. Aí ele chegou com uma forma de gratidão e falou: eu quero que você vá morar na minha casa. A casa dele era muito grande, tinha uma sala enorme, uma cozinha enorme. 3 quartos, garagem para 2 carros. E eu fiquei até meio sem jeito. A princípio eu não quis aceitar, porque ele poderia alugar aquela casa por um bom aluguel, né? Aí quando eu falei não, ele falou: você está rejeitando uma bênção de Deus para a sua vida. Porque eu falei: mas não é justo a gente morar na sua casa sem pagar nada. Ele falou assim: olha, eu prefiro ver um servo de Deus morando na minha casa sem pagar nada do que ver um pai de santo preenchendo os requisitos da imobiliária e morar na casa que eu consagrei a Deus. Nossa. Então nós moramos lá muitos anos. Saímos de lá quando mudamos para Guarulhos no ano 2000. Acho que foram uns 8 anos, mais ou menos. 10 anos eu acho que a gente morou lá. Tem muita bênção financeira aí, né, nesse relacionamento, né? Quanto tempo de relacionamento? 40 anos. Agora, dia 21 de maio, vamos fazer 41 anos. Glória a Deus. 41 anos é bastante experiência juntos, né? Pastor, e como que foi a criação das meninas nesse tempo, a educação delas? Olha, aí entrou bastante o fato da Cleusa vir já de um berço evangélico. Ela realmente sempre se preocupou
em imprimir o temor do Senhor no coração das meninas. Ela contava historinhas bíblicas todos os dias para elas. Então, e foi nesse tempo que eu comecei a dar aulas também numa escola de teologia, e eu passava muito tempo fora dando aula. Então, a Cleusa foi de fundamental importância na formação do caráter cristão das meninas. Um dia eu estava contando a historinha para a Kézia, né, e para a Keren, né, sobre o Saulo, né, quando no caminho lá, quando ele estava indo e Jesus apareceu para ele. Aí eu falei, o Saulo foi, caiu, e ele ficou cego. Aí ela falou, mãe, então é por isso, o papai também caiu do cavalo? Por isso que ele ficou cego? Meu Deus. O pastor, e as meninas cresceram e vieram os genros com o tempo, né? Os gaviões. Os gaviões. E como que foi esse momento para vocês? Foi uma surpresa? Como que vocês vivenciaram isso? Olha, a Kézia, ela sempre foi mais espontânea, então ela já, na adolescência, já falava de namorar, já queria namorar e tal. Então, o primeiro namoro dela foi mais tranquilo, porque ela já comentava disso, né? Agora, a Keren foi mais penoso, porque a Keren era muito delicada, e ela falava que nunca ia casar, e ela sempre foi delicadinha. Para você ter uma ideia, com 18 anos, as pessoas ligavam lá em casa, e quando ela atendia o telefone, as pessoas falavam assim, chama o papai ou a mamãe, né? Então, aquela vozinha de criança ainda, aquele jeitinho de criança ainda, e já estava com 18 anos quando... A grande. Quando o Gavião chegou, né? Aí foi meio difícil, né? Primeiro foi o Tiagão, né? Tiago chegou e pediu pro senhor, pastor? É melhor a Cleusa falar esse ponto aí, eu tenho vergonha. A Keren falava, a gente falava de ela casar, né? Ela disse, eu não vou casar, eu vou voltar antes. Falava, vai casar sim. Eu falava, vai casar sim. E o Jesus vai voltar antes. Nosso entendimento é assim, começou a namorar, é para casar. Então não vai ficar fazendo hora, né? Só que a gente determinou que a partir dos 18 anos que elas iriam namorar. Antes não, tinha que estudar. Terminar o ensino médio primeiro. No dia que ela fez 18 anos, apareceu o Tiago lá em casa. Para falar com o Vilmar. Passou nem uns dias. Foi na festa de aniversário já. Foi quase na festa. Não perdeu tempo. Não. Falei com 18 anos, então. Agora ela tem 18 anos. Tem 18 anos. O Tiago foi lá, tal, e o Vilmar entrou no quarto e não queria sair. Aí eu falei, ô Vilmar, o Tiago tá aí, quer falar com você. Vamos esperar. Aí, cadê o Vilmar? Ô Vilmar, o Tiago tá lá. Ele não falava nada. Vilmar, vai lá que o Tiago quer falar com você. Depois disso, o pastor Vilmar ficou careca. Os cabelos começam a cair. E aí? E o Vilmar não queria encarar, não. O Vilmar não queria sair. Agora não. Mas ele quer falar com você, Vilmar. Agora não. Aí ficou lá, tal, e o Vilmar não queria sair do quarto. Como que foi, pastor? Não, como eu disse, a Kelly era muito delicadinha, então eu achava que não era hora. Não ia chegar essa hora tão rápido. Ele não queria sair, não. Não queria ouvir, conversar, não. Não queria ouvir o pedido, não. Não queria liberar a bênção. Aí conversou, pastor? Foi tudo tranquilo? Não, depois assim, graças a Deus, ganhei um filho, né? Mais um filho. Depois veio o Renan, depois de um tempo veio o Renan e tava já mais tranquilo já. Assim, né? já tava mais preparado, né? Em paz. Os dois genros são para mim como dois filhos, me ajudam muito no ministério, principalmente no outro ministério da literatura, do desenho animado, né? São uma bênção. Glória a Deus por isso. Enviados por Deus. São dois gaviões benignos. Glória a Deus por isso. Detalhe, né? É que desde criança a gente ora por elas, né? A gente vai Deus preparar no tempo certo, que Deus preparasse os cônjuges delas. Para ser a pessoa certa, né? Isso. É muito importante isso, Brandon, porque às vezes os pais não se preocupam com isso, né? E às vezes
é o diabo que manda. Tem muitas vezes que não é Deus que manda, não. É o diabo que manda, por isso acontece tanta coisa fora do padrão de família por aí, né? Então, a gente quer deixar esse recado aqui pro pessoal. Você que tem uma garotinha de 2 anos, né? Isso. Tem que começar a orar desde já, sabe? Orar para que, se Jesus não volta nesse tempo e chega o tempo dela casar-se, que Deus já esteja santificando aquela pessoa que há de ser o companheiro dela, sabe? É muito importante que os pais entendam isso e já comecem a construir um trilho para eles seguirem através da intercessão. Hoje, já com a preocupação de pai, que eu venho vivendo e tudo mais, eu penso nisso, né? Às vezes a gente fala, mas vai demorar. Mas os pais dizem que já viveram isso, dizem que é muito rápido. Então eu me preocupo também hoje em dia com isso. Já tenho essa consciência, né? Entendi. Pastor, eu recebi algumas perguntas aqui e eu queria perguntar para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência para compartilhar com a gente sobre sogra. Infelizmente, a minha sogra não viveu muito tempo depois do meu casamento, mas ela era uma pessoa muito alegre, amava a vida, queria viver. Eu digo sempre que ela deu um olé na morte muitas vezes, porque muitas vezes ela foi para o hospital e não tinha esperança dela voltar. Daqui a pouco ela estava de alta voltando para casa, né? E era uma pessoa muito amigável e também foi aquela que apoiou logo de cara o meu casamento com a Cleusa. Relacionamento. Não tive resistência por parte dela, isso pesou muito forte na balança, né? Legal. Mas ela era uma mulher temente a Deus, uma serva do Senhor muito especial. E graças a Deus, eu tenho uma sogra boa. Vou falar para vocês, viu? Minha sogra é graças a Deus. Pastora, e como que foi a sua convivência com a sogra, o seu relacionamento com ela? Foi muito boa. Foi muito bom esse tempo que a gente esteve junto, né? Ela é uma pessoa atenciosa, uma pessoa simples, humilde. Ela nunca se envolveu na nossa vida. Só o que a gente perguntava, né? Então, mas sempre procurou ajudar a gente. Quando eu fui tirar a carta de motorista, a escola que eu tirei a carta era perto da casa dela. Eu levava a Késia lá, ela ficava com a Késia. Então, ela sempre foi muito boazinha, Tava junto muito amável. Pra ajudar, né? Sempre, sempre. Que legal. Só um dia eu sonhei, vou contar um sonho pra ela. Falei, dona Conceição, eu sonhei que eu cortei o pescoço do Vilmar. Eu sonhei, aí ela regalou os olhos. Meu Deus. Que isso? Falei, foi só um sonho. Eu sonhei que ele me irritou, Aí ela ficou assustada. A Cleusa me mete em cada sonho, rapaz. Ali, pior que ela acorda no dia seguinte brava comigo. Como se o sonho fosse uma realidade. Nunca acordou apanhando não, né, pastor? Eu não acredito, viu, Marco, que você fez isso. Eu fiz o quê? Não fiz nada. Nada. Que legal. Depois de tantos anos de casados, o que vocês fazem ainda para manter a chama acesa hoje em dia ainda, para continuar a chama acesa? Tem alguma ação, alguma coisa que vocês gostam de sair da rotina, fazerem juntos? Olha, a nossa vida, ela é muito unida. Por exemplo, a Cleusa, ela não gosta que eu saia sozinho. Eu fiz curso para andar sozinho com a bengala. Eu consigo tomar um ônibus, ir para os lugares sozinho, tomar o trem, o metrô, e viajar e fazer o que precisa. Porém, a Cleusa sempre não gostou que eu ficasse andando por aí sozinho e tal. E com isso a gente é muito juntos. Então, a gente viaja. Quando a gente viaja, por exemplo, um domingo atrás aí, a gente foi para uma cidade do interior e ministrar. E a gente vai conversando, vai falando de 1001 coisa, né? Então, Legal. É muito tranquilo. A nossa vida é bastante
tranquila no sentido de conversar hoje, né? E nosso prazer mesmo, de verdade, juntos, é estar na obra de Deus. Fazendo, servindo ao Senhor, esse é o nosso principal. O resto que vem, passeios, as coisas é consequência, mas o prazer nosso mesmo é servir ao Senhor. E porque o coração dela e o meu coração têm o mesmo desejo ardente de fazer a obra de Deus. Então, para a gente... Se completa. Não é uma tarefa penosa fazer a obra de Deus. Para a gente Prazeroso. É muito prazeroso. Até por esse fato de que eu não vou sozinho, nem ela vai sozinho. Nós estamos juntos, né? Então, a gente, enquanto faz a obra de Deus, a gente desfruta da companhia um do outro, né? E uma pergunta, pastora. O que vocês fazem ali para manter essa união? O que vocês gostam de fazer para manter essa união espiritualmente, assim, juntos? Vocês oram juntos em casa? Vocês têm algo que vocês fazem juntos ali para vivificar ainda mais a fé, o espírito sempre tá ali? A gente... Eu vou voltar de novo. A gente faz culto. Culto? A gente faz culto doméstico, né? Uhum. Toda semana? Toda noite que Toda não vez tem... que tem em casa. Toda noite Toda que a gente não noite. sai para o culto da nossa igreja ou de outra igreja, que somos convidados, que a gente está em casa, a gente faz o culto doméstico lá. Que legal. A gente canta os louvores, depois a gente intercede pelos pedidos que nos chegam, né? E também, Brandon, uma coisa maravilhosa é que, como você sabe, eu gosto de escrever. Então, eu estudo muito. E a Cleusa, para eu estudar, ela que lê para mim. Então, Ela estuda junto. Estuda junto. Aprende junto. Exatamente. Não, quando ela está lá fazendo o devocional dela, vai lá de manhã, senta lá no sofá com a Bíblia, o material que ela quer, eu vou lá e pego meu material e levo para ela e falo, depois que ela faz a parte dela ali sozinha, aí ela vai ler para mim. Então, quer dizer, a gente faz tudo juntos. Esse é o nosso prazer. Tá sempre junto. servindo ao Senhor, não é peso, né? E isso a gente tentou passar também para as meninas. Igual a gente sempre ensinou as crianças a temer a Deus. Uhum. Quando as meninas eram pequenas, a gente contava historinha, eu contava historinhas da Bíblia para elas, né? E, por exemplo, no dia de aniversário, a gente sempre fez assim, a gente sempre fez festinha para elas, simples, né? Porque nós não tínhamos condições financeiras, mas tudo muito simples. Mas todo aniversário tinha festinha para elas. Mas se o aniversário de qualquer uma delas caísse no dia de culto, aí a gente falava para ela, hoje é dia de culto, então nós vamos fazer o aniversário ou antes ou depois Do culto. do culto. Uhum. Assim, depois, no outro dia, né? Outro dia. Por quê? Por que a gente fazia isso? Porque nós queríamos mostrar que é importante servir a Deus. Nós temos que servir a Deus. Colocar em Deus primeiro lugar, né? tem que estar em primeiro lugar. Em tudo. Então, a gente sempre fez isso. Se acontecesse o aniversário, não tinha culto, aí a gente fazia naquele dia. Aí convidava as crianças, os amiguinhos dela, e a gente sempre tentou passar isso, colocar sempre Deus em primeiro lugar. Porque é isso que está no nosso coração. Deus sempre em primeiro lugar, em todas as áreas. Entendi. Pastor, e para os casais que estão nos assistindo hoje e vão nos assistir também no decorrer do tempo, qual a mensagem que você extraiu do seu relacionamento, desse relacionamento de 40 anos com a pastora Cleusa, e que você poderia passar para esses casais? Olha, é importante a comunicação, ter a mesma visão de vida, dos projetos, né? Por exemplo, a palavra de Deus diz, poderão duas pessoas caminharem juntas se não houver entre elas acordo. Então é muito importante que a gente faça um planejamento juntos. A gente tinha o culto da virada no início da nossa igreja e a gente escrevia uma carta para a gente apresentar no altar do Senhor no culto da virada. E nessa carta a gente sempre sentava em família
para colocar os pedidos ali. Eram 10 pedidos que nós colocávamos na carta. Então, eu fazia um pedido pessoal, de coisa mais voltada para a minha vida pessoal. A Cleusa fazia também um pedido mais voltado para a vida pessoal dela, mas a gente deixava que a Kézia e a Keren também fizesse o pedido delas também, né? E depois nós completava esses 10 pedidos com aquelas necessidades da família como um todo. Que legal. E a gente viveu também, se você me permite, um milagre como resultado dessa visão. Pode falar, pastor. Quando nós viajávamos para fazer a obra de Deus, e o nosso carro era bem velhinho, era um Fusca já bem velho, né? E várias vezes nos deixou na estrada, nos deixou na mão, em lugares longe de casa, né? Então a gente começou a orar por um carro novo. E a gente orava. Passaram 3 anos e nada de Deus nos dar um carro novo. Aí um dia, a Cleusa tinha saído para fazer um seminário fora, participar de um seminário, e eu fiquei em casa sozinho, e ali estudando e orando. Eu perguntei para Deus, Senhor, por que a gente ora tanto por um carro novo e ele não vem? Aí Deus me respondeu através de uma convicção muito forte no coração que não havia concordância entre mim e a Cleusa sobre o tipo de carro, o modelo de carro. E a Cleusa orava por uma Paraty, porque naquele tempo tinha acabado de sair esse carro Paraty, era um carro para família, né? Carro grande, porta-mala grande, espaçoso. E eu olhava mais do lado financeiro, eu orava por um Gol 1000, que era um carro pequenininho, né? Mais barato? Mais barato, mais econômico, gastava menos, né? E eu orava pelo Gol 1000. E aí, naquele dia, quando a Cleusa chegou à tarde em casa, eu falei, Cleusa, Deus já me mostrou por que a gente ora pelo carro e o carro não chega. Não vem. Ela falou, qual é o motivo? Eu falei, nós estamos cada um puxando o cachorro para um lado. Essa história do cachorro, deixa eu abrir um parênteses aqui, é o cachorro de 200 metros. É um casal que não se comunicava, não falava um com o outro sobre os planos, e um dia o cachorro foi sair para a rua e ele entrou no buraco do muro. Aí o casal correu para socorrer o cachorro, só que eles não entraram em acordo. O que foi lá do lado de fora da rua puxava o cachorro para a rua, e o que estava do lado de dentro puxava para dentro, e o cachorro foi esticando, né? Então, quando eu dei esse testemunho e eu falei sobre essa ilustração, teve gente que me procurou e falou, lá em casa o cachorro já está chegando a 1000 metros. Meu Deus. Então, a gente, voltando para Paraty e o Gol 1000, eu falei para a Cleusa, nós estamos pedindo por coisas diferentes. Tem que orar em concordância. Em concordância. Aí a Cleusa falou, bom, nós temos o dinheiro para o Gol 1000? Eu falei, não. Ela falou, então vamos depender de um milagre. Eu falei, Ela falou, então vamos depender de um milagre maior e pedir a Deus a Paraty. Aquilo me convenceu intelectualmente. E eu falei, tá bom, então eu concordo para a gente receber uma Paraty. Só que começamos a orar, passaram uns 3 meses e não chegou o carro. Aí um dia eu questionei ao Senhor de novo e Deus me respondeu através daquela convicção interior que, na verdade, eu estava concordando com ela só de mente, mas no meu coração eu continuava crendo para o Gol 1000. Aí eu falei com a Cleusa novamente, olha, Deus mostrou que eu continuo crendo para um Gol 1000. Eu estou concordando só com a mente, não com o coração. Aí ela falou, então sobe para o nível da minha fé. Olha só. Aí eu falei, Cleusa... Um puxando o outro, né? Para evoluir na fé, né? Mas aí eu falei para ela o seguinte, falou, tudo bem. Aí eu expliquei para ela que para eu desenvolver a fé para ti, levaria tempo. Eu teria que ir meditando na palavra para desenvolver a fé, para ter aquele milagre.
Mas se ela decidisse concordar comigo, era só uma questão de decisão. É só você descer esse degrau. Aí pode ser para hoje, né? Querido, Deus vai realizar hoje, se você descer um pouquinho sua fé. E ela decidiu concordar comigo para a gente receber o Gol 1000 e, de um modo bem sobrenatural, nós ganhamos um Gol 1000. Naquele tempo também, o país estava passando por uma situação difícil, carro popular saiu do mercado. Você tinha que ficar numa fila de 6 meses, você fazia o pedido e ficava 6 meses esperando a montadora liberar, né? Não tinha disponível nas lojas. E depois que a gente entrou em concordância para o Gol 1000, um mês liberaram o carro lá na Vimave, ali na Vila Maria Baixa, que tinha uma agência lá da Volkswagen. E um detalhe importante, Brandon, no dia que a gente foi lá que ele nos avisou que tinha um Gol 1000 lá, a gente foi e falou, olha, se der a gente quer um de cor vinho. Ele falou, olha... Tinha até a cor do carro. Aí ele falou, só tem um preto e você deve dar graças a Deus porque tem esse preto. Senão vai ter que esperar 6 meses. Vai ter que esperar 6 meses. Mas aí ele falou, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele falou, olha rapaz, é inacreditável. Alguém desistiu desse carro e tem um Gol 1000 cor vinho aqui para vocês. Do jeito que o senhor queria. Do jeito que a gente queria. Eu saí o dia que a gente saiu daquela concessionária com aquele carro cheirando novo, da cor que a gente queria, eu fiquei muito emocionado de ver como Deus se importa com o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Então, dentro de um mês, o carro saiu num momento de crise que não tinha carro popular nas lojas disponível, saiu da cor que nós concordamos. Então é muito importante, a minha mensagem é essa, o casal tem que estar de acordo em tudo. Tem que entrar, mesmo quando o desejo de um é diferente do desejo do outro, eles devem conversar e encontrar um ponto de equilíbrio. Isso, espiritualmente, tem um peso enorme. Pastor, surgiu uma curiosidade aqui. Vamos lá. O senhor já furou alguma vez o pneu? Muitas vezes. Já furou? Como que foi? Eu acho que eu não lembro bem a primeira vez, mas eu tive que... Porque aí eu não poderia deixar a Cleusa cuidar disso, né? Mas eu já tinha pedido alguma orientação para o pessoal. Então, quando aconteceu pela primeira vez, eu fui lá com o macaco e achei o lugar certo de encaixar ali e tudo. E deu tudo certo. Teve uma outra curiosidade, Breno, que o Fusca, por exemplo, às vezes ele perdia a força e o irmão tinha explicado para mim que às vezes o cabo de vela escapava, né? Então, um dia a gente estava subindo aqui a Tiradentes, indo para casa, na subida o carro começou a perder a força, eu falei, Cleusa, encosta que eu vou lá arrumar. Eu levantei o capô lá e fui lá e... Eu fui com a mão lá e realmente tinha um cabo de vela solto. Aí eu encaixei. Voltou. Entramos pro Olha carro só, que legal, pastor. Muito bom. E pastor Vilmar, quer fazer uma finalização? Quero dizer, não desista do seu cônjuge. Não desista mesmo. Porque para Deus tudo é possível. Mesmo que vocês se encontrem numa situação delicada, entenda que o nosso Deus é aquele que tem poder de fazer tudo novo. E não se esqueçam também que o perdão é essencial e muitas vezes a gente não consegue perdoar de nós mesmos com a nossa própria força. Então, é só orar e Deus derrama o perdão genuíno no seu coração e você consegue perdoar. Perdão, Deus é o primeiro que trabalha com o perdão. Ele nos perdoou primeiro. Então, quando Ele pede que nós, ou manda que nós perdoemos,
o nosso próximo, e não tem ninguém tão próximo de nós como o nosso cônjuge, então nós podemos perdoar, porque Deus derrama o perdão dele. Então nós perdoamos com o perdão de Deus, e aí o milagre acontece. Então busque o Senhor e Ele vai renovar o amor, vai renovar a alegria do seu casamento. Glória a Deus por isso. Pastora Cleusa, quer deixar uma finalização? É isso aí, Deus ama tanto o homem como a mulher, Deus ama o marido, Deus ama a esposa, e Deus quer que a gente continue firme até a volta dele. Enquanto isso, Ele quer nos abençoar. Vamos nos render, que cada casal possa se render diante do Senhor. Honre, a mulher honra o marido, o marido também ame a esposa, né? Que é isso que Deus quer. Que a esposa deseja que o marido vá bem, né? Lá em Provérbios diz que a mulher virtuosa, ela deseja que o marido vá bem. Igual o Vilmar. O Vilmar, ele dá aula, né? Ele é professor de teologia e eu acompanho ele. E eu fico assistindo as aulas dele. Então, para mim, eu também Apoiando o ministério estou apoiando o ministério dele. Então, ele indo bem, eu estou bem. Então, as pessoas falam assim, mas você não fica cansado? Não, o Senhor me fortalecia, eu estava muito bem. Então, o que importa é que ele esteja bem. Então, a mulher virtuosa, ela deseja que o marido vá bem. E os dois vão crescendo juntos, né? Crescendo trabalhando junto em unidade. Amém. E a bênção do Senhor se faz presente. Glória a Deus por isso. Pastores, muito obrigado por esse momento precioso com vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e o relacionamento de vocês também. Amém, Brendo. Nós que agradecemos por essa oportunidade. Foi uma alegria estar com vocês e parabéns, viu? Foi muito bom. E glória a Deus por isso. Gente, muito obrigado para você que ficou até aqui conosco, que assistiu até o final. É um momento precioso para vivificar a nossa fé e também esse compartilhamento de experiências para ajudar o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus. Espero que isso tenha ajudado vocês. Compartilhe com uma pessoa, com um casal que você vê que está precisando, está passando por alguma dificuldade. Acredito que esse podcast aqui, esse episódio pode ajudar grandemente essa vida. E deixa o like, não esquece, se inscreve no canal e muito obrigado por isso. Deus abençoe sua vida e até a próxima.